Eu acho o Fernando um baita personagem para um livro. A história é muito literária, né? A história da família dele, a história dele, a grande aventura que ele vive desde muito novo na reportagem, é uma coisa impressionante. Só o que ele viveu com Cuba e com Fidel Castro, a passagem dele da resistência à ditadura. Fernando é uma tartaruga de 300 anos, né? E eu acho que essa tartaruga de 300 anos, as primeiras crostas ali no casco dele começam na relação dele com o pai. E eu começaria por aí. Meu pai era uma pessoa extremamente rígida com os filhos, extremamente rigorosa. Mas ele tinha muita admiração pelo pai. Fala no pai muito até hoje. O pai já morreu há muito tempo, ele sempre está citando alguma coisa que o pai disse, que o pai fez. Meu pai escrevia bem, não gostava de escrever, mas ganhou concurso de contos literários. Tudo que meu pai fazia era bem feito, inclusive as surras que deu em mim. Eu sempre tive muita dificuldade de reconstituir a minha infância, então eu sei, de vez em quando pinta uma lembrança, uma memória. Eu lembro de ópera, por exemplo. Quando eu ouço ópera, minha memória vai automaticamente para Mariana. Mariana é uma cidade medieval no Brasil, né? E o Fernando teve essa oportunidade de ter uma infância numa cidade muito pequena, inspira e expira religiosidade por todos os cantos, que parece estar no século XVIII ainda, o centro histórico ali. E acho que isso tudo faz parte do Fernando. Ele é um ex-mineiro, né, porque ele é um paulistanérrimo, mas ele não gosta que diga isso. Ele acho que tem mesmo uma coisa de mineiro na alma dele. Lá. Ele vem com essa demagogia, não, porque as montanhas de Minas, montanhas de Minas, nada, ele mora aqui há 50 anos, né? Em 70 ganhei o meu ESSO, que é o da Transamazônica, que eu fui, o governo tinha decidido construir a estrada e o Murilo sugeriu que eu e o Ricardo Gontijo fôssemos para lá com o Alfredinho Rizzuti, que era fotógrafo. Ele foi o primeiro repórter da grande imprensa, né, a percorrer o que seria, né, o traçado da Transamazônica, que não está pronto até hoje. Isso foi 40 anos atrás, né? Então você imagina em que condições que foi feito esse trabalho. Então ele fez, se não me engano, 5.000 quilômetros ou mais, de tudo, de barco, de lombo de burro, de avião, não sei, de helicóptero, sei lá. E voltou em 74, quando a estrada estava inaugurada. Mas, na verdade, a estrada nunca foi inaugurada. Ou foi, mas a luta contra a natureza era muito grande. E foi o que o Fernando constatou na época. A beleza da selva compensava as dificuldades da estrada. Não havia acostamento e o carro passava rente às árvores, junto ao mato fechado. O barulho do motor do chavante espantava gaviões enormes pousados em tocos de paus, gatos maracajás corriam de um lado para o outro da pista. Vimos dezenas de árvores cortadas a machado pelos raros motoristas que circulam naquele trecho, para permitir a passagem dos veículos. Fernando Moraes tem também o traço do pioneirismo. Todas essas qualidades reunidas o levam a Cuba, porque curioso, queria saber como é que é Cuba. Engajado, Cuba foi o sonho aparente da nossa geração. Fidel, visivelmente, o admirava. Isso eu acho que em função da reportagem da ilha, porque todo mundo ia para a ilha para falar mal, né, do governo, aquela coisa, do regime. E o Fernando não falou mal, o Fernando fez a reportagem sobre aquelas coisas que ele contava, aquelas coisas que efetivamente era aquilo que acontecia. Ele não fez proselitismo, então, mas o Fernando, o Fidel e outros dirigentes cubanos, o Fernando era considerado uma personalidade, sem dúvida, muito querida. Pouquíssimas pessoas conseguiram chegar tão perto do Fidel e de uma maneira tão profunda quando o Fernando conseguiu naquela época.
você acompanha a produção do Fernando em livros, vamos deixar de lado a produção que ele teve em periódicos, você vai notando claramente uma evolução dele como autor, e como autor da grande reportagem. Então, se você pega o primeiro livro-reportagem dele, que é aquele livro sobre Cuba, é um livro que tem uma importância histórica por ter rompido a censura da época e ter falado de Cuba de uma maneira aberta, numa fase em que o Brasil vivia seus anos negros, com a impossibilidade de se falar sobre Cuba publicamente. Então, o livro tem uma importância histórica para o contexto da época, mas se você olhar de maneira mais fria, do ponto de vista narrativo, ele é um livro muito simples. Ele é um livro sem grandes voos. Depois você pega o Olga, aí evidentemente houve um avanço do Moraes como autor, como alguém que é um repórter de grande capacidade de pesquisa, de grande qualidade no que se refere à pesquisa, mas que já demonstra uma evolução grande como autor. O melhor livro do Fernando, eu acho que eu pessoalmente acho que é o Chateau. Te coloca no local em que os fatos se passam. Quando ele coloca o Chateaubriand brincando com a filha dele na praia, por exemplo, você vê. Quando ele coloca o Chateaubriand em movimento na redação, você vê como funcionava a redação. Isso é um talento, né? É muito claro nele um ímpeto de querer construir uma narrativa menos, aspas, careta no gênero biográfico, ao tentar abrir com essa ousada cena, e muito criticada por aí, cena do Chateau em coma. Porque é abstrata, porque é difícil documentar, é difícil saber como é que isso ocorreu de fato, se ocorreu. Mesmo embriagado pelo efeito dos remédios e pelo choque da trombose, Chateaubriand começou a escutar tudo o que se dizia à sua volta. Podia identificar perfeitamente a voz de Ataíde anunciando que ia para casa preparar o discurso fúnebre. No dia em que nos conhecemos, disse ele, Chateaubriand e eu combinamos que o primeiro que morresse seria saudado pelo outro na beira da cova. Ao perceber que o sepultamento de que falavam era o seu, realidade, delírio e fantasia se misturaram, deixando-o aterrorizado. No caso de O Mago, ele se mostra mais solto como autor, usando descrições muito interessantes, usando cenas que revelam determinados estados ou determinadas características do seu personagem. E o Fernando ele vai tirando os véus do Paulo Coelho, grande escritor, e vai mostrando o ser humano nu e cru na nossa frente ali. Bigode e cavanhaque brancos, cuidadosamente aparados, arrematam a parte de baixo da moldura de um rosto magro e saudável, queimado de sol. Com 1,69 m de altura, é um homem franzino, porém musculoso, seco, sem nenhuma grama de gordura visível no corpo. É o tesouro que o jornalismo literário traz ao leitor. A capacidade de trazer da realidade o seu lado mágico, especial e metafórico. Então, os personagens que aparecem no jornalismo literário são personagens de carne e osso, porém com essa aura que transcende o puramente factual e que é parte da vida também. Fernando Moraes é, antes de tudo, um repórter, né? Embora hoje seja um escritor, um biógrafo, né? Famoso, reconhecido e tal, mas eu acho que ele não perdeu essa característica, e é por isso que eu acho que ele é também um grande escritor. Eu considero o trabalho do Moraes um trabalho de prática da reportagem num nível excelente, isso incluindo as suas biografias. Para mim, as biografias do Fernando Moraes são grandes reportagens biográficas. Biografias produzidas com estilo próprio, com ferramentas que, em parte, vêm do jornalismo de grande qualidade. Então, o texto do Fernando é um texto jornalístico maduro, de autor. No Fernando Moraes coexistem os dois aspectos, o olhar do repórter e a narrativa do biógrafo ou do grande escritor, que transforma, às vezes, um trabalho de repórter quase
tem a mesma técnica de um escritor de ficção. E eu digo para você assim, com honestidade, ele termina um livro, ele mal tem a alegria, o alívio de terminar o livro, ele começa a se angustiar com o próximo. Então tem temas aí que eu acho que se eu vivesse uns 200 anos, talvez eu não tivesse condição de escrever tudo que está aí. Alguns vieram ao mundo a passeio e passam, né? Como diz a passam. E o Fernando me dá a impressão que veio a trabalho e fica. Né? O trabalho dele fica. Vai ser lembrado. O resistente. Porque a vida inteira dele foi uma resistência. A vida inteira ele resistiu. Ele resistiu às dificuldades na infância, às dificuldades com a relação com o pai, resistiu à ditadura, resistiu a si próprio, né, de ter que se impor uma disciplina.